Nesta semana, tivemos a divulgação de alguns indicadores que dão a sinalização de que talvez a economia brasileira ou a crise da economia brasileira tenha chegado ao fundo do poço. O problema é que esse poço é muito profundo e a retomada não vai ser fácil, vai ser demorada. Nós tivemos dados melhores do que o previsto, pelo menos em relação ao PIB, em relação à produção industrial brasileira. O IBGE registrou uma expansão, um avanço da produção de 0,1%. É pouco, mas foi o segundo mês consecutivo de variação positiva. Então, isso dá a entender que a crise da indústria talvez esteja se estabilizando e aí, dependendo da evolução da economia brasileira, poderá haver condições para a retomada mesmo de uma atividade, não com recuperação do emprego industrial, porque esse processo vai ser muito demorado. A indústria ainda está trabalhando com o nível aí de uso da capacidade instalada referente a 2002. Por aí se tem uma ideia do tamanho do retrocesso do setor industrial brasileiro, e o mesmo aconteceu com a economia de uma forma mais ampla. Nós tivemos uma queda do PIB no primeiro trimestre, abaixo do que era esperado, como eu disse. O problema é que a projeção para este ano ainda é de uma retração da ordem de 3,8%. Portanto, a gente vê que há muito trabalho pela frente, muito caminho a ser percorrido e com muita eficiência para que a economia retome mesmo um caminho mais favorável, que não seja apenas de retomada de alguns indicadores, de dados menos ruins, recuperação mesmo, se tudo der certo, só no ano que vem. Mas aí é preciso que haja muita confiança nas perspectivas da economia, o que tem tudo a ver com a nova gestão da economia, e por aí nós ainda temos muitas incertezas. Ao mesmo tempo que tivemos a divulgação desses dados mais positivos, nós tivemos a aprovação pela Câmara do reajuste do funcionalismo, que pode acarretar despesas para o governo da ordem de 58 bilhões de reais até 2019. Por mais que isso facilite a vida do governo, que evite transtornos, ondas de greves, pressões por parte do funcionalismo, isso pegou muito mal, porque o que se espera do atual governo é austeridade na gestão das finanças. Tudo bem que esse valor, que esse gasto esteja incluído na projeção de um déficit das contas de 170 bilhões e meio de reais, mas o problema é a contradição dessas ações, da mesma forma que o governo não tem conseguido lidar muito bem ao falar da proposta principal, talvez, de ajuste, que é a PEC, que vai tentar limitar a ampliação dos gastos à inflação do ano anterior. O governo insiste nisso, essa proposta deve estar formalizada em 2 semanas, só que, ao mesmo tempo, o governo já fala que não haverá cortes em saúde e educação. Tentou interromper o programa Minha Casa Minha Vida e depois retomou em seguida. Não que se deva deixar de lado as áreas prioritárias, como saúde e educação, que tem um atendimento para lá de precário, ou então os programas sociais, que são muito importantes, principalmente ao favorecer a população de menor renda. Mas o governo precisa se reestruturar e tem que ter uma posição firme em relação a essa questão do ajuste fiscal. Isso é fundamental para estabelecer as condições de retomada de um crescimento sustentado da economia brasileira, não apenas esses suspiros como nós tivemos nesta última semana, e mais do que isso, para que desperte confiança, para que o empresário volte a investir, mesmo com ociosidade. É preciso recuperar a capacidade de concorrência, e isso depende de incorporação de novas tecnologias, novas metodologias de trabalho, para que o produto brasileiro tenha condições efetivas de concorrer com produtos estrangeiros no mercado internacional e também no mercado doméstico, porque naquela época de crescimento forte da economia, o produto nacional foi substituído pelos importados, que, além de mais baratos, ofereciam uma qualidade melhor. Então, é preciso cuidar de tudo isso com muita atenção, e não dá para perder tempo só com essa desculpa da interinidade, com a desculpa de que o governo precisa ver concretizado aí todo o processo de impeachment da presidente para poder ter mais margem de manobra. Não, é preciso sinalizar agora a firmeza das decisões para convencer a sociedade das propostas que terá de apresentar, muitas delas impopulares, mas claro que a crise, da forma como avançou nos últimos anos, com a intensidade que atinge hoje os brasileiros, ainda vai exigir mais sacrifícios. Não dá para escapar disso. Senão vai ficar passando a mão na cabeça, empurrando a situação com a barriga, e vamos conviver com uma crise por mais tempo ainda, sem encarar grandes desafios. Isso não é novidade, só que saíram os dados oficiais pelo IBGE e houve uma queda no trimestre de 0,3% em relação